Olá a todos do oitavo ano, a nossa aula de hoje é de revisão. Então, está aí no nosso slide todos os temas que abordamos até então. Vimos todos esses temas, então vamos relembrá-los de forma muito mais sucinta, ou seja, resumida. Bom, estudamos sobre a Revolução Inglesa. Eu disse que eu chamo de Revolução Inglesa porque eu enxergo que faz parte do mesmo processo. Alguns chamam de revoluções inglesas. Na Inglaterra desse século XVI, através de Henrique VIII, eles estavam vivendo ali no absolutismo monárquico, ou seja, a concentração de poderes nas mãos dos reis. Sendo que Henrique VIII foi aquele que até mesmo entrou em treta, ou seja, entrou em conflito com a igreja e fundou a sua própria religião, por questões pessoais do anglicanismo. Então, ele viu esse governo absolutista, os poderes centrados na sua figura, e depois a sua filha Elizabeth I. Porém, houve uma crise nesse absolutismo, porque a todo momento os reis ali entravam em conflitos com o parlamento, com aquele grupo de políticos. Foi o que aconteceu aí com Jaime I, rei da Escócia, que se tornou rei ali inglês. Ele, logicamente, desagradou a burguesia, que eram os grandes comerciantes. Ele dissolveu o parlamento, ou seja, ele acabou com o parlamento e perseguiu os protestantes. Então, nessa Revolução Inglesa, o que a gente tem que ficar bem atento é o seguinte: esses conflitos entre parlamento, rei, protestantes, católicos, essa série de conflitos que proporcionou essa Revolução Inglesa. Bom, depois desse período de Jaime I, posteriormente, veio aí o governo de Oliver Cromwell, que foi o primeiro período onde se teve uma república, primeiro e único, onde se teve uma república na história inglesa. Oliver Cromwell, logicamente, que ele questionava esses poderes absolutos dos reis, porém, quando ele chegou ao poder, ele teve poderes absolutos. Só lhe faltou colocar a coroa, porque ele agiu de forma também truculenta e na marra. Ao fim de todo esse período aconteceu o que é chamado aí de Revolução Gloriosa, onde, de fato, houve a Declaração de Direitos, dizendo o seguinte, que o rei não poderia ser maior que o parlamento, que ele deveria obedecer ao parlamento, e o ato de tolerância, que fez com que a liberdade religiosa acontecesse ali na Inglaterra, menos para os católicos. Aí está uma charge: a rainha da Inglaterra reina, mas não governa. Uma expressão que é muito conhecida até hoje, veio desses conflitos das revoluções ou da Revolução Inglesa. Os reis, ou a rainha, no caso aí da charge, não será maior do que o parlamento. Aí caminhamos para a colonização da América Inglesa. Vimos que 102 ingleses saíram da Europa, foram para a América do Norte, porque eles estavam querendo melhores condições de vida, e também fugiam lá das perseguições religiosas. Então isso teria acontecido a partir de 1620. Houve, nesse processo de colonização, de conquista dessas terras, a fundação de 13 colônias, que posteriormente se tornariam aí os estados dos Estados Unidos da América. E como características ali fundamentais, elas eram protestantes, que seriam os evangélicos hoje, não tinham um poder central, ou seja, a Inglaterra não governava sobre eles de forma absolutista, autoritária, diferentemente do que acontecia aqui no Brasil, dos portugueses, e tinham certa liberdade aí com esses ingleses. Isso inicialmente, porque depois as coisas vão se transformar. Em relação aos escravizados, nas 13 colônias existiu o comércio aí de escravizados. Eles usavam os escravos africanos. É uma imagem do que seria a chegada desses peregrinos, que os americanos chamam, ou norte-americanos chamam de pais peregrinos. O pessoal bem cansado, porque essas viagens demoravam meses. É bem mais perto da Europa ali para a América, no caso da Inglaterra para a América, bem mais perto do que de Portugal para cá. Depois disso, entramos aí na seara da Revolução Industrial. Vimos que o primeiro país nessa Revolução Industrial, de fato, foi a Inglaterra.
E essa sociedade industrial ficou dividida entre burguesia e proletariado. Proletariado é a mesma coisa que o operário. Os burgueses, aqueles grandes comerciantes, se tornaram donos de fábricas, grandes empresários. As condições de vida desses operários eram horrorosas, horríveis. 16 horas de trabalho, salários baixíssimos, moravam em habitações coletivas, um amontoado de gente, não tinha saneamento básico, mulheres e crianças trabalhavam, eles recebiam bem menos que os homens, e etc. Eles não tinham direito a férias, não tinham direito a leis trabalhistas que viessem resguardá-los. Aí aconteceu a revolta dos operários, um movimento chamado nudista, ou o ludismo, que lutava ali através mesmo da violência para que eles viessem conseguir essas melhorias, quebrando máquinas, etc. E o cartismo, que era um movimento ali, uma revolta mais politizada, eles queriam representação política. E por fim, nós fomos para a Revolução Francesa, parte 1, porque esse conteúdo ainda não terminou, vamos continuar ainda falando um pouco mais. Antes da Revolução ali, a França estava vivendo uma situação de crise, uma crise na produção agrícola, porque a maior parte dos produtos foram destruídos ali pelo tempo, muito frio. Aí, logicamente, quando se tem pouco produto, o preço das coisas sobe, então os impostos eles foram aumentados. A França entrou na guerra ali contra a Inglaterra, na questão da independência dos Estados Unidos. E o absolutismo monárquico, que era, no caso, a concentração de todos esses poderes nas mãos dos reis, político, econômico, militar e etc. Lembrando que o rei não fazia nada sozinho. Então, essas foram as crises que proporcionaram o acontecimento dessa revolução. Ocorreram os exercícios como eleições nos estados gerais, era uma votação por estado, primeiro, segundo e terceiro estado, dizendo o seguinte, se realmente ele iria fazer uma reforma fiscal, de modo que os 3 estados teriam que pagar impostos. No caso, aí, o primeiro estado era o clero, ou seja, os sacerdotes da igreja, o segundo, os nobres, o próprio rei e a sua família, o terceiro, burgueses, camponeses, artesãos e etc. Mas sendo que nessa votação dos estados gerais, sempre daria 2-1. O primeiro estado e o segundo estado não queriam pagar impostos, então eles venceriam o terceiro sempre nessas eleições. Então, o terceiro estado se revoltou, fez ali uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim que os poderes do rei Luís XVI fossem diminuídos. E eles também queriam que a votação fosse por estado, no caso, ou melhor, por cabeça, por pessoa. O terceiro estado tinha 97% da população. O segundo estado, 2%, o primeiro 1%. Então eles logicamente venceriam. Como não foram atendidos ali, da forma que eles queriam, eles partiram aí para essa revolução. Posteriormente, a população foi à rua, no que é chamado de jornadas populares, e assim houve a tomada ou a queda da Bastilha, que era uma prisão antiga, ali onde os reis puniam quem eram contra o governo do absolutismo e etc. Então a população tomou essa Bastilha onde tinha armamentos e foi para a rua, ou seja, eles reivindicavam seus direitos, mas logicamente que foi através da violência. Muitas coisas mudaram depois dessa revolução, mas também muita gente morreu, houve um banho de sangue intenso. Aí o lema dessa revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, onde quem se deu bem no final foram os burgueses. Eles fizeram uma constituição, pessoa para poder ter participação política, para poder votar, deveria ter uma certa renda, ou seja, uma situação financeira, para favorecer muito mais os burgueses. Posteriormente, isso logicamente vai contribuir para a história da humanidade uma coisa positiva, mas inicialmente os burgueses se deram bem, mesmo tendo muitas mortes, muitas coisas mudaram a partir disso, inclusive a nossa Constituição sofre essa influência dessas ideias iluministas da Revolução, que contribuíram para a Revolução Francesa e de outros países também. Fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e a gente se encontra no próximo vídeo.